Noite. Estamos começando a nossa live com a mestre e atriz Tatiana Henriques. O pessoal vai chegando aos poucos, enquanto isso eu vou fixar o comentário aqui. Boa noite a todos que estão chegando. Aos pouquinhos as pessoas vão entrando, né? Nós mudamos de horário, mas todo mundo está já ciente do horário. Oi, Duda. Sinara, aos poucos vocês estão chegando. Vou fixar aqui o nosso tema de hoje, que é saúde mental e formação profissional. Boa noite. Isso. Boa noite a todos que estão chegando. Muito bom ver vocês aqui. A nossa live hoje vai ser excelente, com uma pessoa que eu sou fã, né? Fã e amo, e assim, os trabalhos dela são maravilhosos, né? Vocês vão poder conhecer um pouquinho mais para quem não conhece, mas com certeza muita gente já conhece a Tatiana Henrique. Vamos ver se eu consigo aqui fixar o tema da nossa live. Enquanto isso, a gente vai ouvindo Banho de Folhas, Luz de Luna. Ah, já vi. Joviana entrou, tese linda, Joviana, amei, muito excelente, muito necessária, né? Vamos ver se nossa convidada chegou, calma aí. Ah, a Tatiana já está aqui, eu vou chamar ela. Gleice, a gente estava falando há pouquinho, né, Gleice? Saudades imensas. Oi, Tati, que felicidade. Oi, Sibeli. Que felicidade ter você aqui conosco. Sabe que eu sou sua fã. Então é mútuo, nós somos fãs e a gente... Eu estava pensando nisso outro dia, Sibeli, a gente que se conheceu por meio dos cursos, né, das partilhas, melhor dizendo, do Babacid, né, a gente meio que formou uma família, né, um grupo, a gente é fã uns dos outros, a gente vai, né, ver os trabalhos, né, acompanha, enfim, né, fica lá curtindo mesmo, né, de verdade. Então eu sou sua fã também, minha querida. E assim, e é verdade, é uma família, né? Uma família de troca, de partilha, né? Muito feliz hoje por ter aceitado o nosso convite. Para quem não conhece, né? Eu vou fazer uma mini apresentação, que é uma mini, porque essa mulher é grandiosa, né? Então, assim, nós estamos hoje com Tatiana Henrique, mãe, mestre, né? Contadora de histórias. Eu até fui pesquisar, né? Não sei se é o termo certo, me corrija depois. Aqui falou que é a contadora de histórias, né, que guarda e transmite a história do seu povo, e ela transmite belíssimamente a história do povo africano, das nossas raízes, nossa ancestralidade. A Larin Joss, se der certo o termo, né, uma artista performática que canta, encanta e dança enquanto caminha e desenvolve sua arte, né? E assim, ao conhecer a arte Tatiana, eu posso dizer que eu comecei a me reconectar com a minha criança interior. Então, nós fizemos as nossas fases, foi muito importante, né? Vocês vão, quem não conhece o trabalho de Tatiana, siga nela nas redes sociais, conheça, porque assim é algo que nos eleva a um outro patamar, né? Nos cria afeto, né? E tudo que cria afeto é muito bom, né, Tatiana? É algo que, assim, cativa, né? Fundamental pra gente. E se eu tiver errado, tem mais uma denominação que é aprendiz de Igbaetá, que é a língua iorubana, né? Se eu estou errado. Ibaquetá faz parte de uma narrativa também, que depois eu posso contar aqui. Ah, conta pra gente. E aí, assim, fiquei muito feliz por você ter aceito o convite nesse projeto, né? Que é o projeto Baobá. Né, eu sou fincada na minha experiência profissional lá na saúde mental e há algum tempo eu já venho pensando nisso, né? Em como a gente pensar uma saúde mental que possa ter respeito às africanidades, à circularidade do pensamento, construir também espaços de acolhimento, de repotencialização para o nosso povo preto, né? E aí a gente vai construindo isso muito timidamente, né? Hoje é o Dia Nacional de Mobilização pró-saúde, né, da saúde da população negra. Hoje eu estava num debate mais cedo, a gente estava pensando nisso, né? Como são tímidas as práticas, né? Tanto interseccionais, o povo preto,
seja na saúde, na educação, na assistência, né? E quanto a gente precisa, conectando isso com você, da arte, né? Eu acho que a ludicidade da arte, ela pode nos levar a um outro lugar, né? Porque a gente tem conhecido muitas experiências traumáticas, né? Os traumas coloniais, né? Que o nosso povo passa, né? Mas que promove muita cultura, muita resistência, muita arte, muito afeto, né? Muita ancestralidade pelas raízes terreiristas, quilombolas. Então, assim, essa noite eu posso dizer que eu estou aprendendo aqui com você. Eu queria mais, né, aprender, fazer uma troca de partilha, né, que possamos partilhar, né? E aí eu queria que você se apresentasse, né? Eu fiz uma mini apresentação, mas você é a melhor pessoa para se apresentar. A palavra está com você. Primeiro, de novo, vou dizer assim, da alegria, da honra de estar aqui conversando com você. É real, é mútuo. Admiro muito seu trabalho, admiro muito a sua fala, né? O teu trabalho, né, o trabalho das suas companheiras, né, de ofício, ele é fundamental para a gente, né? Ele ajuda, né, muito, ele contribui realmente para esse tema que a gente está falando hoje, né, para a saúde mental de muitas pessoas, inclusive aquelas, e também aquelas que não são assistidas por vocês, né? Então, é muito bom, muito obrigada por essa oportunidade de conversar sobre isso, né? De conversar sobre a arte nesse lugar, né? A partir dessa tua mirada, né? De experiência, de pensamento. E, Sibeli, eu, sinceramente, eu sou isso, assim, que eu sempre digo que eu sou essa pessoa que conta histórias de várias maneiras, né? Várias maneiras. Conto histórias através somente de palavras, conta histórias através do que a gente conhece como teatro, conta histórias dando aula, às vezes, né, com as crianças, com os mais velhos. Conto história aqui com você, né? Enfim, eu vou vivendo, vou entendendo o que é contar histórias, como é que a gente pode partilhar experiências, né? E como é que as experiências que de algum modo eu atravessei, que eu caminhei, né, as coisas que eu aprendi, eu posso compartilhar e dizer, olha, comigo foi assim, e foi assim, foi bacana. Será que para você vai ser bom também? Será que isso pode retornar de algum modo para a gente, para o nosso povo, né, para as nossas crianças, né, para a nossa história que virá? Né? Então é isso, Tatiana, essa pessoa aí. Maravilhosa. Tatiana, eu queria, assim, que a gente pudesse, a gente conversou isso, né, assim, um pouquinho antes, né, mas, assim, que a gente pudesse falar um pouco de uma peça que você estava, né, no elenco dessa peça, uma peça maravilhosa. Eu tive a oportunidade, assim, de passar, fiquei namorando os Desertos de Laíde, porque no meio da construção da minha tese, né, eu ia muito para o CCBB, aquela biblioteca maravilhosa, escrever, e eu via lá você em cartaz. E assim, gente, vou ter um tempo de ver essa peça, Os Desertos de Laís, né? Mas esse tempo não foi totalmente permitido, porque a tese toma tempo, né? Mas assim, eu pude ler muito assim, sobre as pessoas que falaram, comentaram sobre essa peça, que eu acho que ela coloca a gente num lugar comum, né? De pensar as nossas dores ancestrais, de pensar, né, como que as mulheres negras, né, elas estão vivendo as suas dores, que são dores assim, né, profundas, abissais, né, no sentido de experimentar essa mão tão pesada desse racismo necrocolonial do Estado. Eu costumo dizer que ele é necrocolonial. A gente ainda está nesse Estado colonial do Estado, dos servidores, né, que são servidores que a gente fala, os agentes de segurança, que estão a serviço desse Estado, mas que não compreendem muitas vezes, né, que Estado é esse que a gente está falando. E aí eu acho que Os Desertos de Laíde, essa peça, ela traz uma provocação, né? E é uma peça que, assim, eu queria que você falasse mais um pouco, mas de antemão, né, eu queria parabenizar, né, o roteirista, que é o Rona Artista, né, que faz a pintura, que assina, o elenco, né, que é um elenco todo preto, né, então, assim, que potência, né, um teatro negro que mistura a questão da cultura, da arte, da linguagem, né, de trazer nossas raízes e que coloca o dedo lá na ferida, né, falar, né, sobre a questão das mães que perdem seus filhos, mães negras, moradoras da periferia que perdem seus filhos, né, que passam por essa dor imensa, né, é algo muito necessário e potente,
para que a gente possa entender que a luta delas é a nossa luta também, né? É de todos nós, né? E, assim, é uma luta coletiva, né? Não tem como um corpo preto cair e a gente não sentir a dor, né? Porque os nossos familiares estão aí, né? A gente está circulando na cidade, então, assim, a gente todo dia, né, tem que pedir licença e pedir a proteção, sim, dos nossos orixás, daqueles que estão com a gente para poder seguir a caminhada, né? Então, queria que você pudesse falar um pouco dessa peça tão potente que você está no elenco. Sim. Primeiro, deixa eu mandar um beijo para a Duda. Oi, Duda, manda um beijo para você. Muito obrigada por você estar acompanhando a gente aqui, estar com a gente. Obrigada por fortalecer. Então, Deserto de Laíde, Cibele, tem um trio de trabalhos, antes mesmo de Deserto de Laíde, que eu acredito. Porque assim, eu pesquiso performance ritual, né? E eu pesquiso performance ritual justamente porque são elas, é ela, né, que me restaura um lugar, a gente está falando de saúde mental, né? Um lugar de saúde mental em amplo senso. Quando eu digo em amplo senso, porque é a descoberta da performance ritual, da possibilidade de ser atriz, né, a partir desse lugar que a gente chama de performance, que eu recuperei o que é teatro para os nossos ancestrais. O que é a teatralidade, a performatividade, as formas culturais, as formas artísticas, né? As formas que a gente chama de formas cênicas, enfim, de expressões cênicas, que vieram com os nossos ancestrais que vieram para cá e que ainda existem no continente africano e que ainda estão lá e que, em alguma medida, a gente esqueceu ao longo do tempo de que elas existiam aqui, né? Então, antes de Deserto de Laíde, vieram outros 3 trabalhos que me são muito caros, né? Que é Ela se Vinga com um Monólogo, que é de 2013, Sobre Todos os Dias, que é de 2014, e Vera Crucis, que é de 2018. Cada um deles foi mexendo, né? Cada um deles, né, dentro desse combo, né, desse bojo, né, dessa construção, né, que a gente vai chamar de performance ritual, ia tratando de algum tema que falava desse lugar de reconstrução de si, e de reconstrução de si através da coletividade também, ou não, também através da solidão, né, de algum modo. Começando pelo Ela se Vinga com Monólogo. Ela se Vinga, ele foi dirigido pela Marília Gurgel, né, em 2013, e ele é baseado num texto de Simone de Beauvoir. E ela, quando ela me conhecia, a gente se conheceu na escola de teatro Martins Pena, e quando ela ia se formar, ela viu o texto, se apaixonou pelo texto, e pensou em alguém. E como tem monólogo, né? O nome anterior é monologue, né? Ou seja, monólogo, e ela já me conhecia como contadora de histórias, ela falou assim, olha, eu acho que é você para fazer esse texto, né? Porque tem toda essa coisa da oralidade, né? De falar, ela não usou essas palavras, né? Mas enfim, de falar, né? De dizer o texto, né? De dizer aqui, cara a cara, olho no olho, né? E a gente, através do Ela se Vinga, né? E a gente chamou de Ela se Vinga com monólogo, a gente foi entendendo algumas coisas, né? Entendendo por quê? Porque Simone de Beauvoir é uma mulher branca da década de 60, 70. Eu, Tatiana, sou uma mulher preta do Rio de Janeiro, né, dos anos, enfim, nasci no século passado, okay? Sou de 79, mas estamos vivendo aqui, né, em 2012, 2013, né, que a gente foi construindo o espetáculo. Então tem uma diferença aí de épocas, né? Tem uma diferença de modos de dizer, né? De modos de viver, de modos de ser mulher, né? Que faziam tudo isso, né? Que fazem a diferença, né? Então a gente foi entendendo como é que era isso, como é que era esse texto na minha boca. E nessa época eu estava pesquisando, Cibele, a questão de saúde mental, porque eu já estava querendo fazer algo relacionado à saúde mental de mulheres pretas.
E, inclusive, nessas pesquisas, eu fui entendendo, né, porque nós somos maioria, né, nos manicômios, né, eu fui entendendo que muitas mulheres pretas, elas eram colocadas em manicômios, né, em casas de saúde mental, né, porque justamente por conta do seu processo iniciático, do seu processo de relação com a ancestralidade, não é? Então, elas eram internadas em manicômios, quando na verdade elas deveriam estar em terreiros, né? Então, quando a gente vai fazer o Ela Se Vinga com monólogo, isso estava ali, presente nisso, nessa questão dessa diferença da questão da saúde mental, da solidão, do abandono da mulher preta, né? Mas ali ficamos ali dentro daquele texto da Simone, né? Algumas coisas entravam, mas outras não. E aí depois veio Sobre Todos os Dias, em que de alguma maneira a gente pesquisou questões de mulheres pretas, né? Enfim, mas por um lugar mais da Haddad, vou falar disso daqui a pouquinho. E aí, em 2018, veio o Vera Crucis, né? Depois fui fazendo outros trabalhos. Em 2018 veio a Vera Crucis a partir de uma história da minha família, que é uma história com a minha tia Vera, que foi internada no manicômio Doutoreiras, aqui do Rio de Janeiro. O manicômio Doutoreiras, ele só perde, né, para o manicômio de Barbacena, né, em termos de crueldade, né? E ela foi internada justamente por conta porque tinha uma questão com a bebida, com o alcoolismo, e a gente não tinha a rede, né, CAPS, né, CAPS-AD, né, como a gente tem hoje em dia, né, toda essa questão, né, do SUS, da rede, né, dentro do SUS, né. Então, na época, o que se podia fazer era colocar a pessoa, né? Assim como aconteceu com Lima Barreto também, né? O que a gente fazia com essas pessoas era colocar nessas casas de saúde mental, né? Dos manicômios, que não eram casas de saúde mental coisa nenhuma. E isso tem sequelas, né? Tem sequelas não só na minha tia, mas na toda a família, em toda a reverberação da família, em toda a história de família. Então, isso fica circundando ali. E aí, em 2018... Vera Crucis nasce, né? Então, tudo isso para dizer que, porque todos esses trabalhos, de muitos modos, eles são atravessados. Por que eu estou falando de performance ritual? Porque eles vão trabalhar sobre essas questões da saúde mental e atravessados pela ancestralidade, atravessados por como que através da relação com os nossos anteriores, sejam eles ancestrais biológicos ou ancestrais ou orixás, ou enfim, né, como a linguagem, né, vamos dizer assim, a linguagem do ebó, né, das mínimas coisas que a gente tem dentro dos ritos, dentro das casas de terreiro, como é que essa linguagem que a gente desenvolve ali, vou chamar assim, né, para comparar com as artes, como é que isso restabelece a nossa saúde mental. Então, quando eu chego em Desertos de Laíde, né, eu sou convidada para Desertos de Laíde, eu chego já atravessada por todo esse transbordamento de como o terreiro, de como o orixá, de como a ancestralidade, ela é um porto seguro, sim, sempre foi para os nossos anteriores, para eles chegarem aos dias de hoje, inclusive, né, para eles atravessarem o tempo e espaço. Então, como eles precisaram, inclusive, reconstruir, reconduzir as suas narrativas, as suas formas de se relacionar com os anteriores, né, enfim, através de várias táticas, através de várias estratégias, mas para continuar com elas, continuar embebidos com elas e continuar atravessando o tempo, né? E aí, em Desertos de Laíde, então a gente vai trabalhar com essa questão da morte da necropolítica, né? Da morte indigna, da morte escrita pela ocidentalidade, pela branquitude, né? Que atravessa a gente todos os dias, que atravessou a gente hoje, Cibele. Hoje, a cidade do Rio de Janeiro acordou cortada por balas, né? Na Mangueira, na Maré, enfim. Várias pessoas, tive uma notícia agora há pouco de uma jovem de 19 anos, grávida de 4 meses, que foi baleada, está sendo operada, enfim. Isso não tem como não atravessar a gente, né? Ao longo do tempo e agora, né? Do tempo de agora, né? E aí, né, Tatiane, você falou uma coisa assim que eu venho pensando assim muito, né, assim, ao longo tanto da minha trajetória na saúde mental e nesses tempos que a gente vem vivendo, né,
o quanto que, assim, a gente vive, né, a gente luta muito por essa questão do não confinamento, né, essa não reclusão, que foi sempre destinada para os corpos pretos, principalmente para as mulheres negras, ainda são maioria nos manicômios, nos hospícios, principalmente nos manicômios judiciários, nas prisões, né, e o quanto que a gente percebe que essa questão de você lutar pela liberdade, por uma desinstitucionalização, ela é muito mais ampla. É lutar pelo ir e vir dos territórios, né? Quando você acorda e vê, né? Eu vi a notícia até pelo rede, né, Maré? Quando você vê que você está tendo operação, porque a mídia vai divulgar muito depois, né? Isso está acontecendo muito mais cedo, desde 5 horas da manhã, quando a população está saindo para trabalhar, está tendo operação. E várias pessoas, e várias famílias, né, sitiadas, elas estão vivendo a experiência de um confinamento forçado, tão violento, tão manicomial como aquela estrutura do manicômio do hospício, né? Então, quanto que a gente precisa, não só da arte, né, mas também da potência, né? E eu digo da potência de ver, né, tanto nos ancestrais, na ancestralidade, mas talvez na filosofia, né? Que essa filosofia ocidental branca, da branquitude, ela nos colocou nesse lugar. Então a gente tem que buscar beber em outras fontes, em outras possibilidades de existir, né? E o povo preto sempre resistiu e existiu dentro desse confinamento que foi colocado pela branquitude, né? Então, assim, o que você fala é muito importante, né? Essa potência da arte, da fala, de você se redescobrir e projetar espelhos, né? Espelhos para outras pessoas que elas possam se ver e se enxergar como potência, porque só se unindo a gente consegue sair, né, desse confinamento que é coletivo, né? Não é só a pandemia ela só vai colocar uma lente de aumento em tudo que a gente já está sofrendo há muito tempo, né? Que é essa falta de possibilidade de existir, né? O que a gente está lutando é pela sobrevivência, é uma sobrevivência coletiva, uma pluriexistência coletiva, né, da população negra, né? Eu, assim, o que você falou também dos terreiros, assim, né, eu fiquei pensando assim, né, tanto na peça, né, Os Desertos de Laís, quando você falou da construção, né, que é uma construção, assim, né, uma construção de anos e anos, né, de vidas, são histórias, são vidas, são temporalidades, né, e o tempo é algo que nos ensina muito, tanto na nossa tradição, né, tradição africana, mas no dia a dia. E eu fico pensando, né, como que a gente pode construir, né, espaços não desérticos, né, construir afetos potentes para poder a gente atravessar o tempo e o espaço da vida. Que é isso, né? Eu acho que você consegue trazer para a sua família com uma linguagem poética, estética e política existencial, né, talvez aquilo que as instituições não trazem essas respostas para a gente. Né? Talvez sentar ao tempo, né? É tão Sim, potente. olha, isso que você está falando, vou reproduzir aqui, não reproduzir, né, mas recontar uma conversa que eu tive com um amigo ao longo da pandemia, né? E aí, quando o George Floyd morreu, né? Isso nos atravessou, né? Atravessou porque eram imagens muito fortes, né? Era uma reprodução contemporânea, né, de coisas que acontecem há muito tempo, né? E há uma revolta geral, né, no mundo inteiro, né, por conta daquela imagem, do que ela nos suscita, da raiva que ela nos suscita, né? Então, eu acho que é importante também dizer isso, porque ao mesmo tempo que os conhecimentos, né, ancestrais, né, de terreiro, eles nos repotencializam enquanto pessoa, não enquanto ser humano, mas enquanto pessoa, né? Porque a gente precisa começar a fazer essa diferenciação, né? Porque o termo ser humano, né? Porque a gente fala muito em qualquer lugar a gente pode falar de ser humano, né? De direitos humanos, né? Mas a partir de qual lugar, a partir de que época essa Carta de Direitos Humanos ela foi escrita, por exemplo, né? Isso é algo para a gente refletir. Ela só é escrita, né? A gente precisa relembrar disso depois que brancos foram mortos em campos de concentração.
Agora, é preciso a gente relembrar também que os mortos que foram torturados em campos de concentração, aquilo só foi permitido pelos brancos, também pela própria branquitude, porque houve um campo, um laboratório para essas torturas, que foi o campo da escravidão nas Américas. A escravidão nas Américas, ela abre um precedente, né, porque ela desumaniza, né, falando aqui de direitos humanos, ela desumaniza a gente, né, a população preta. E a gente, quer dizer, na verdade, até voltando antes, é preciso dizer que racismo antipreto, ele sempre existiu ao longo da história da humanidade. A humanidade, ela lida mal com as pessoas de cor preta, com as pessoas do continente africano. Ela tenta apagar a história, as construções africanas ao longo do seu tempo. Então, assim, escravidão não começou com o europeu, né? A escravidão ela foi colocada, instaurada, né? A escravidão que a gente conhece, né? de perversidades, né? Enfim, ela foi instaurada pelos árabes, né? Então ela começa um pouco antes, mas é com os europeus que começa o caminho da perversidade, né? A necropolítica, em que a morte fica louca, né? Em que Ku fica louca, né? Porque Ku é aprisionada, vou contar assim, né? Vou fabular assim. Iku é aprisionada, é encantada pela eurocentricidade, né? Pela eurofabulação, e ela começa a ficar indigna, ela começa a ficar louca e a ceifar as nossas vidas, né? Então, é essa escravidão, né, que instaura a desumanidade à alma preta, né? Nem somente aos corpos pretos, mas ao espírito preto, não é? E ao espírito, que é isso? Que é isso de espírito? O espírito é a nossa língua, matam o nosso espírito, tirando o nosso modo de usar os nossos cabelos, matam o nosso espírito, as nossas religiosidades, ritualidades, matam o nosso espírito, né? Então, eles são muito criativos, né, em nos matar. Né? Então isso, tudo isso acontece, se instaura aqui. E eu agora me perdi, por que eu estava falando isso para você? Porque eu vou indo atrás. Mas a gente estava falando do. A gente estava falando da questão, né, dessas questões das notícias da humanidade, dos direitos humanos. Então, a gente vem para cá, né? Para as Américas, para a Abiyala, né, como dizem os pindorâmicos, os originários, povos originários, e a gente perde o nosso estatuto de pessoa, né, a gente perde o estatuto de humano, né, quer dizer, a gente não é humano, né, porque humanidade é um estatuto europeu, né, é para quem é similar ao europeu, né. E aí a gente faz, várias perversidades acontecem com a gente. As mulheres escravizadas, por exemplo, todo o avanço de ginecologia, poucas pessoas às vezes lembram disso, e é bom a gente falar, né? Que nós somos duas mulheres pretas aqui, né? E saúde também tem a ver com isso. Os avanços de ginecologia que a gente tem hoje em dia, por exemplo, eles foram testados em corpos de mulheres escravizadas, né? Então, cirurgias foram feitas em mulheres pretas sem anestesia, não é? Então, porque essas mulheres, elas eram fortes, essas mulheres não eram humanas, né? Essas mulheres podiam aguentar essas torturas, né? Então a gente não era humano, mas nós éramos pessoas, né? Então é importante a gente recuperar então o nosso estatuto de pessoa, porque um ser humano, ele só vai ter o direito de ser humano, dos seres humanos, ele só vai ser estabelecido em 46, né? 48, quando é que foi a... 48. Enfim, depois 48, né? Pós Segunda Guerra Mundial. Pós Segunda Guerra Mundial, né? Então, e o laboratório foi com a escravidão, né? Então, os laboratórios de ciências depois que fizeram com os povos judaicos, o laboratório começou antes, né? Com as pessoas pretas, com os povos pretos, né? Com as mulheres e homens pretos, né? E aí eu tô falando disso por quê? Porque quando você fala na questão da gente recuperar a filosofia, eu trago aqui, eu estou falando de direitos humanos, por quê? Porque em 1222, o Sundiata Keita, no Mali, ele promulga a Carta Mandinga.
que é um documento que hoje é patrimônio imaterial, considerado patrimônio material pela Unesco. É uma carta, é a primeira carta de direitos humanos, vamos dizer assim, né, a gente pode comparar, né, que a gente tem. E é uma carta não somente de direitos humanos, mas de direitos de pessoa e de direitos, inclusive, pensando na escravidão, que eles já estavam de olho e vendo o quanto ela era indigna e o quanto ela iria separar as pessoas, as etnias, separar isso que a gente tenta recuperar hoje, que é o indivíduo e a sua coletividade, a sua comunidade, né? Então, quando a gente faz isso pelas artes... Sim. Não, pode falar. Eu, assim, Tatiana, você falando isso, né? Eu me remeti assim que e você fala uma coisa muito importante, porque no pós-Segunda Guerra Mundial, o que a gente começa a ter são cartas, são acordos, são legislações normativistas que não vão garantir para o povo preto, né, isso que você falou, essa condição de humanidade vai constituir, sim, uma reconstrução para a branquitude. Isso daí é inevitável. E essa questão, né, que você fala é muito importante da Carta Mandinga, porque não só ela expressa o quanto a gente já tem uma discussão disso, eles nos roubaram muito, né? A gente vê isso, né? Porque toda a parte de obstetrícia, dos partos cesáreos, os egípcios lá na Núbia já faziam, né? Então, assim, você vê, né? Então, na verdade, é uma compilação, como a Asa fala, né? Eu gosto muito dela, Asa Gé. É uma diagramação mal feita daquilo que a gente já tinha, né? Como saber, que já estávamos ligados enquanto povo preto, a nossa ancestralidade, né? Então, essa Carta Mandinga é muito importante. Eu tive um contato, assim, com uma historiadora que ela falou isso, uma historiadora preta também, né, da UF, eu esqueci o nome dela, mas eu vou me recordar ao longo dessa entrevista para poder dar os créditos a ela. E assim, você falando novamente, eu me relembrei, assim, o quanto é importante você falar isso, pontuar, né, que pouca gente, né, ouve falar, né. Conhece, e também essa questão, conhece. E o uso do corpo preto, isso me incomoda muito, né, principalmente nos espaços universitários, né. A gente tem que se perguntar, né, o porquê que nos espaços universitários a gente ainda tem tanta resistência ao povo preto lá estudando, mas não se tem resistência ao povo preto ocupando as unidades docentes assistenciais, nas pesquisas, né? Esse corpo preto é usado de que forma? Isso que você fala é assim, essas colonialidades ainda nos atravessam muito, né? E isso que você fala do espírito, né? Eu costumo dizer que assim, eles podem colonizar tudo, menos o espírito. Porque a gente tem uma base, né, de uma árvore de uma ancestralidade, aí por isso o baobá tão forte que eles não conseguem colonizar o espírito. O que eu percebo não dá. O que eu percebo nas mulheres pretas que estão nos hospícios, nos manicômios, até na saúde mental, nos dispositivos de saúde mental, CAPs, que você, assim, por elas serem submissas, não colonializáveis, é que elas estão lá muitas vezes. Sim. E muitas vezes a instituição ela quer disciplinar, ela quer normatizar nesses estatutos normativos, mas é aquilo, né? A ancestralidade, ela é vento, ela é água, ela é algo que você não consegue, né, submeter a um determinado bando, né? A gente faz igual a água, tem um obstáculo, a gente contorna. O vento consegue passar por cima, né, daquele sopro, consegue derrubar, né, essas muralhas que nos aprisionam, né? E assim, sim, é muito importante, né? Assim, o que você fala, assim... E recuperando, Cibele, eu lembrei também do como é que começou essa conversa, essa última, nesse último pensamento aqui que a gente compartilhou. Então, eu estava conversando com o meu amigo, né, que ele estava justamente, ele estava assim, eu estou fazendo pouco, ele estava angustiado, porque ele dizia que ele estava fazendo pouco, ele é ator também, né, ator, palhaço, porque eu acho que eu tenho que fazer algo na política, sei lá, eu tenho que me movimentar dentro de movimentos, enfim, eu tenho que pegar em árvores, porque só eu sendo ator é pouco. Eu falei assim, Júnior, não é pouco, as artes não são poucas. As artes, elas são instrumentos poderosíssimos, a arte é um instrumento poderosíssimo. Justamente por isso que você falou, porque é o lugar da insubmissão. E porque também, Cibele,
que acontece nas artes? A gente atravessa as pessoas por um lugar que a fala comum, essa conversa aqui que a gente está tendo, por exemplo, por mais coisas belíssimas que a gente possa dizer, enfim, as pessoas possam ouvir, o modo como um trabalho artístico atravessa as pessoas, ele é completamente diferente. Sabe por quê? Porque ele vai atravessar não somente, ele vai atravessar através de sentir dos outros, ele não vai atravessar somente através da razão, mas ele vai atravessar através da razão, da emoção e do espírito. Porque é a conexão da presença que as artes acontecem. Elas vão... Usualmente, costumeiramente, quando a gente vai construir um trabalho artístico, a gente pensa multidisciplinarmente. A gente pensa em termos de olfato, a gente pensa em termos de paladar, mesmo que seja um sabor, uma palavra que suscite isso, através da audição, da visão, das sensações, das emoções. Então, é uma experiência da urgência da humanidade, da urgência do humano. Então, não tem... E que nos atravessa, por quê? Porque caminha para nos conectar por Ocã. Então é algo que não fica somente parado em Ori. Não fica parado somente aqui na caixa de recepção. Mas ela faz um fluxo entre Ocã e Ori, entre Ocã, Ori e Nu, entre o sangue que, né, o nosso axé, que circula no nosso corpo, a energia que produz axé, que circula axé e que volta e que emana para quem está conosco. Então, uma egrégora, um círculo, uma espiral de retornos, de reconhecimentos acontece ali no processo, na ação, numa ação artística. Em qualquer, Cibele, qualquer, seja preta e seja branca, ameríndia, árabe, esse processo ele acontece. Agora, a diferença é que nós pretos, nós sabemos disso, nós entendemos isso. Os povos pretos, as pessoas que pesquisam, inclusive, teatro preto, elas entendem esse mecanismo. Elas entendem que o nosso corpo vibra, o nosso corpo como artistas, como atores, atrizes, ele vibra de um modo diferente. Porque a gente vibra visceralmente. A gente não vibra só daqui para fora, não é só para mostrar fazendo, mas é para ser sendo junto, para juntar imaginário, para revolver imaginário. E isso faz toda a diferença. E aí eu compartilhei isso para ele. Então, eu falei, Júnior, aí não é pouco, isso não é pouco. E aí, sabe por que não é pouco? Porque, e pode ser que a gente tenha a sensação de que é pouco, porque a gente resolve. A arte, ela resolve. Ela, mesmo que seja assim, um resolver, Sibeli, do tipo, caramba, preciso fazer alguma coisa. Caramba, preciso parar ali no bar, preciso conversar. Aquilo ali eu preciso conversar sobre isso com alguém, eu preciso compartilhar. Preciso dizer, gente, vem ver isso aqui, porque isso que está acontecendo aqui, né, essa denúncia, isso que está sendo tratado, é pela beleza, E aí eu digo, né, tem um artigo que eu estou em desenvolvimento, né, que a gente costuma entender isso, entender esses resolveres, né, através de 3 DDDs, né? O Teatro Preto ele tem 3 DDDs, eu chamo de DDD do Teatro Preto, que é a dor, a dádiva e o deboche. Porque a gente faz isso, a dor, a dádiva e o deboche. Então a gente vai resolver isso através desses lugares, né? Através da multidimensionalidade, então todo esse entendimento pluridimensional, né, que a gente tem, atravessando tempo, espaço, espírito, a comunhão de tudo isso, né? Entra, flui para dentro, emana para fora, circula. E a gente lida com esses lugares, né? Com essas vibrações, com essas potencialidades ali, com essas energias correndo ali dentro, né? E isso que você falou, né? Quando você falou em energia, em espiral, logo me remeteu a pensar, né? O quanto isso, assim, quando eu vejo uma peça, né, com elenco preto e ali tá todo mundo, você sente, né? Não é que isso não aconteça em outro espaço de teatro, né?
outra produção, mesmo que seja uma contação de histórias, né? Uma música, mas você sabe que a energia passou por ali, né? A energia, ela passa, ela atravessa você, ela te afeta, ela cria outras possibilidades de existir. Você nunca entra e sai igual, você se transforma. Porque essa energia, ela passa, né? Assim como no terreiro, né? A energia daquele orixá, ou daquele encantado passa. E muitas vezes pode passar muito rápido, mas isso provocou um bailado, um rodar, uma outra dimensão, né? Quantas vezes você pode ter passado um dia caótico e ter acontecido várias coisas, mas aquele ato de você estar ali e você ser atravessado por aquela energia, que é a partilha, a troca, a doação, né? No sentido de você trocar com o outro, isso te recoloca no outro local que não tem palavras, né? A academia não consegue fazer isso, né? Isso eu acho mais Não, ela rechaça, Cibele, ela rechaça isso, porque ela não consegue compreender, porque ela só consegue compreender o repartido, ela só consegue compreender a disputa, ela só consegue compreender a vassalagem, né? Ela não consegue compreender o sentido de comunidade, o sentido de que, por exemplo, quando eu falo qualquer coisa aqui e eu me referencio a uma pessoa, né? Alguém que escreveu, que falou, né? Enfim, eu não estou no sentido, não é um sentido de vassalagem, de me diminuir, muito pelo contrário, ao me referir aos meus anteriores, eu me fortaleço junto com eles, porque eles estão aqui conosco, né? Eles nos levam à frente, não inventamos nada. Eu gosto muito de dizer isso, não inventamos nada, mas é nossa responsabilidade, né? Pensando ancestralmente, né? Orúmila, né? A ideia, o conceito, a ancestralidade, o orixá Orúmila, ele nos diz isso. Temos a responsabilidade de continuar caminhando, de continuar partilhando, né? E aí, dentro disso, eu até queria fazer uma parte dizendo, não sei se continua aqui, mas Cida Moreno passou por aqui, é uma mestra do Teatro Preto brasileiro, né? Então, o meu Mofori Balé é uma ancestral viva que está aqui, que passou por aqui. E assim, é muita potência, né? E assim, eu fiquei assim, pensando assim, o quanto, né? Porque assim, não dá conta, a nossa luta não dá conta só de estar nesses espaços acadêmicos, a gente precisa estar lá, né? Mas a gente precisa estar em outro lugar, e esse lugar da arte é o lugar que nos chama, porque eu sempre falo isso, eu acho que a arte começa também lá no terreiro, né? Quando a gente roda, quando a gente baila, quando a gente está naquela arena que é o teatro, que eu acho que é um lugar de repotencialização, né? Eu cuidando de algumas mulheres pretas, assim, na saúde mental, e elas falavam assim, eu quero sair logo daqui da internação para poder ir para lá, pro meu terreiro. E a gente fala assim, sim, tem que ir, né? Mesmo que não seja esse espaço, né? Seja um outro espaço de repotencialização, mas ali ela pode ser ela. Né? Ali a gente pode ser, a arte nos eleva a um lugar que a gente pode ser aquilo que a gente não é no nosso cotidiano, a outros lugares, sim, né? E isso é muito assim, muito potente, né? Pensando nisso, né? Eu vi que você estava em outros projetos, né? E aí eu queria que você falasse mais um pouquinho pra gente, mas um projeto que eu achei lindo, né? Foi da Mercedes Batista, né? Essa mulher negra, né? Que foi a primeira bailarina negra do Teatro Municipal, e quanto foi pioneira na dança moderna, quanto construiu, e assim, a gente não tem, né, assim, essa divulgação, né, mas se o teatro, né, negro também muito bebeu dessa fonte, né, eu acho que isso é muito importante, assim, relembrar a memória dela. Eu sei que você está nessa construção junto com a companhia EMU, né, de teatro, que também faz, né, que se vocês não conhecem a Segunda Black, passem a conhecer. Eu não sei como é que tá agora, né, Tati? Vou te chamar de Tati. Sim, sim. Pode, né? Porque eu acredito que vocês estejam, né, já assim, eu não sei como é que tá essa questão da montagem, se ainda continua, se está em processo de construção, sim, né? Porque uma parada, né? Os Desertos de Laíde, você ficou uma temporada no CCBB de março a abril, né? E aí... Então, como é que a gente está, Cibele? Primeiro, assim, como você disse, né, o espetáculo Mercedes é uma criação do grupo EMU, né, que é capitaneado pela Sol Miranda, pelo Reinaldo Júnior, pela Ariane Rime e um monte de pessoas que eles agregam ao redor deles, né?
Eu tive a possibilidade, né, de vivenciar a Mercedes ali, né, a primeira, a titular da Mercedes mais velha, porque a história desse espetáculo, você tem um encontro da Mercedes mais nova, justamente construindo a caminhada dela, e a Mercedes ancestral, né? E a Mercedes ancestral, a atriz que faz, né, costumeiramente, é a Iléa Garcia, outra ancestral viva nossa, né? Então, quando ela não, nos momentos que ela não podia, eu fui convidada pelo grupo para fazer, né, enfim, para presentificar, como eu gosto de dizer, essa personagem, porque trazer Mercedes Batista não é somente representar uma personagem, é presentificar, que é isso que a gente faz. A gente preto, a gente faz em cena, né? E aí, enfim, a história da Mercedes é importantíssima, é uma história que precisa ser rememorada o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. A gente precisa conhecer esses nossos heróis, essas nossas heroínas, né? Essa mulher que foi a primeira bailarina do Teatro Municipal. Hoje a gente tem a Ingrid Silva, né, que está nos Estados Unidos, inclusive. Né? Mas imagina, na época de Mercedes não existia isso. Eu mesma, talvez, eu quando era pequena, eu gosto de falar isso, ultimamente essa lembrança me veio, eu gosto de repetir isso, né? Eu queria ter sido bailarina. O meu nome Tatiana, Cibele, ele se dá por conta da Tatiana Leskova, que minha mãe adorava a Tatiana Leskova. Ela não, enfim, e aí ela diz isso pra mim, é uma bailarina, e eu adorava essa bailarina, aí te dei o nome de Tatiana, então assim, eu cresci querendo ser bailarina, só que tinha uma coisa que era o seguinte, eu achava que eu não podia ser bailarina, Cibele, isso eu acho que tem tudo a ver com saúde mental, né, com a construção da gente, desde pequeno, porque eu não tinha cabelo grande, e eu achava que para ser bailarina, eu precisava ter um coque. Sem um coque eu não poderia ser bailarina. Né? E aí, aos poucos, isso foi sendo de lá. Então, na verdade, eu me transformei em outro tipo de bailarina das palavras, bailarina na performance, enfim, eu continuei trabalhando o corpo, eu nunca deixei de trabalhar corpo. Corpo, para mim, é fundamental, é assentamento, é vida, né? Construção de vida. Mas não a bailarina que essa bailarina, né, da Tatiana Leskova, por exemplo. Que bom, na verdade, que bom. Hoje em dia eu digo assim, que bom, né? E a gente ganhou uma super Tatiana. Foi para outros lugares, né? Todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Tem a Tatiana lá, a Tatiana aqui, tem a Tatiana Leskova e tem a Tatiana Henrique, né? E aí, de novo, eu me perco, gente. É uma doideira. A gente estava falando passou a segunda Black. A segunda Black. Então, a segunda Black. Inclusive, eles estão fazendo. A gente está online, né? O que aconteceu, Cibele? A gente já faz. Na verdade, o que acontecia, né? Teatro preto, né? As artes pretas, elas invadem, né? Elas vão no processo de quilombagem, né? Então, e é uma coisa que a gente precisa reassentar na gente também, né? Que quilombo não é lugar de fuga, né? Eu sou educadora, né? Eu trabalho com criança também, então eu sempre gosto de dizer isso. Quilombo não é lugar de fuga. Quilombo é lugar de assentamento e de enfrentamento, de afrontamento, ou pelo menos isso, né? Então, a gente tem esse lugar, né? De ir invadindo os lugares, né? De ir ocupando os lugares, né? De dizendo, né? Que, enfim. E aí, isso já acontecia nos teatros, já acontecia nas ruas, sempre aconteceu ao longo da história, a gente sempre fez isso. E aí, agora, no online, quem era tímido para as redes, o que a gente aconteceu? Agora a gente está ocupando isso aqui. E aí acabou, né? Então, ocupa com a contação de histórias, ocupa com teatro, ocupa. Então, e a gente está entendendo esse lugar da multidimensionalidade também, que a gente já entendia, na verdade, né? Com as tecnologias, com Ogum, com as bênçãos de Ogum, Exu, Egum aqui, né? A gente está entendendo a tecnologia como possibilidade de continuar existindo. Então, está acontecendo, né, uma grande tomada e retomada dos espetáculos, ou de novos trabalhos através das plataformas digitais, né? Entendendo isso aqui
entendendo esse audiovisual e também num lugar muito de contato com o público, porque se assim, na mesma medida, né, que no presencial, né, ou seja, com as pessoas aqui, né, no mesmo tempo, né, no mesmo lugar, né, existia algo também de entender essa presença por esse lugar também, não é? Agora, e ser interferido por isso, né, por essa presença, por essa espiral, por esse retorno, né, por esse mercado, né, por essa banca do mercado de Exu, Da troca. da troca, né? Em outra medida, numa medida também pensando nisso, a gente também está entendendo isso aqui como essa troca, né? Então a gente vai entendendo que as redes sociais, elas são lugares de troca. Então os trabalhos que a gente está fazendo agora, a gente tem pensado também no lugar de entender que desse outro lado aqui, para onde eu estou agora, tem uma pessoa. Então não tem somente nós duas aqui, tem mais gente, tem gente junto com a gente, tem gente vibrando com a gente e vai continuar existindo gente. Então, assim, pensar a virtualidade numa pegada muito próxima de como a gente pensa a ancestralidade. O que uma é ancestralidade, né? Que é de entender que a existência de pessoas, de seres que existem mesmo que a gente não veja. Ancestralidade é isso, e virtualidade também. Então existem pessoas que estão aqui conosco agora, e que não estão aqui, que estarão, e que estão aqui, que estão aí, que estão aqui. Então, pensar essas construções audiovisuais, né, e pensar também que as pessoas mandam nisso, ou seja, o público, ele não é só um público que vai ser espectador de esperar, ou seja, vão ser pessoas que também vão dizer, vão passar adiante, vão querer ver ou não ver, enfim, né? Então a Segunda Black, ela vem aí, vem nas plataformas digitais. Deserto de Laíde tá no YouTube do Sesc, então se vocês entrarem lá, colocarem os Desertos de Laíde, Sesc Rio, vocês vão ver os Desertos de Laíde, uma reformulação que a gente fez também. Ah, que ótimo. Eu fico muito assim contente, né? Porque assim de estar voltando, né? Porque a luta dos artistas é muito grande, né, Tatiana? Porque Sim. colocar uma peça na rua, você colocar uma contação de histórias, uma roda de música, qualquer tipo de construção, ela requer não só, né, dispêndios materiais, mas energia, disposição, Sim. troca e partilha, né? E essa energia chega até a gente. Que bom que chega por algum, chega por essa tecnologia que nos permite nos reconectar, né? Eu costumo dizer que a gente, povo preto, a gente não ficou desconectado, a gente está se conectando de alguma forma, mesmo Sim. mesmo quarando em quarentena. Nós estamos sobrevivendo e vamos sobreviver cada vez mais. Olha, essa Sim. conversa de hoje é um presente de Orúmila, Olodumare, que a gente possa sempre partilhar, né? Eu fiquei encantada com as suas histórias. Quem não conhece o trabalho de Tatiana Henrique, conheça. Siga ela a partir, além de mãe, atriz, professora, contadora de histórias. Você encanta com as suas palavras, né? Eu acho que, assim, você é uma bailarina, assim, porque você faz que a gente se movimente, né? É na magia de Exu que a gente se movimenta com as suas palavras, né? Mas que são palavras de sabedoria, né? São palavras de luz, né? Que vem de um lugar muito potente, né? Que vem do coração, desse pulsar, né? A gente preta, a gente sente, né? A gente não quer, a gente pensa sentindo, e esse é o nosso lugar, né? E assim, a gente está com uns 6 minutinhos aí finais, né? E eu queria que, assim, se você pudesse contar, eu queria, assim, reforçar quando, né, que, assim, a sua peça de Mercedes Batista, né, vai chegar também com a gente, né, por essa questão da tecnologia virtual, que vocês assistam, vejam também os Desertos de Laíde lá no Sesc, é repotencializador, né, na plataforma lá do Sesc, é repotencializador, nos coloca em outro lugar, nos cria afeto para a gente poder afetar o outro e assim formar quilombos cada vez mais. Eu queria que você pudesse deixar uma palavra, uma pequena contação de histórias para a gente, né? Assim, que pudesse encantar nosso final de noite com a sua fala, com o seu bailar, né? Tão assim potente, né? E que a gente sempre possa, né, trocar, né? Assim, essa troca potente pelos espelhos, né? Que é um espelho que a gente está se vendo, né?
que o Oxum possa refletir e trazer águas de amor para você. Axé, axé, querida. Eu vou contar sobre Baquetá, o Itã de Exu, né? Baquetá. Que para mim é uma das histórias que me fazem entender a potência das artes, sabe? Diz assim, a Exu foram ofertadas 2 cabaças. Uma cabaça era a cabaça que continha a verdade, o remédio, a cura. A outra cabaça era a cabaça que tinha a mentira, o veneno, aquilo que fenecia. Colocaram as 2 cabaças em frente a Exu e disseram: Exu, ei, Mojubá, escolha uma das 2. Exu olhou uma, Exu olhou outra, olhou uma, olhou para as 2, olhou e não conseguia decidir. Exu, aquele que carrega azeite numa peneira, aquele que sentado a cabeça bate no teto e que em pé a cabeça nem chega à metade. Imagina! Exu olhou adiante e viu uma cabaça aberta. Foi até lá, pegou e trouxe. Olhou para uma cabaça, olhou para outra cabaça, aquelas primeiras. Pegou as 2 nas mãos, sacudiu e bateu. E quando bateu, elas se romperam. E quando elas se romperam, Exu derramou o conteúdo das 2 naquela terceira cabaça. Pegou a cabaça, aquela terceira, tampou com a mão e começou a sacudir. A sacudir, a movimentar, com o movimento da vida, com o movimento que ele emprega em tudo, toda a energia aí. Virou. E derramou todo o conteúdo na sua mão. Respirou bem fundo. E soprou todo o conteúdo. A verdade estava misturada com a mentira, o remédio com o veneno, a cura com o fenecimento. E a partir daquele dia, todo mundo entendeu que a gente precisa escolher, mas escolher entre o que está aí. Ninguém sabe, porque uma coisa pode ser veneno, uma coisa pode ser remédio. A única diferença nisso tudo é a medida com que você sopra as coisas no mundo. Toiban, Exu. Laroye. É essa cabaça, Motumbaxé, é essa cabaça que a gente chama de Ibaquetá, a terceira cabaça, a terceira via, né? A possibilidade, Exu, descendo a possibilidade de tudo. Que possamos construir sempre essas possibilidades de encontros e partilhas, e que ele movimente a nossa vida. Laroê, Mojubá, gratidão. Laroê. Uma linda noite para todos que estiveram aqui se encantaram com essas lindas palavras de Tatiana Henrique. E vamos seguir ela aí. A gente já é sua fã, né? Divulga seu trabalho, que eu divulgo aqui também. Vamos sendo fãs uns dos outros. Beijo, muito obrigada. Beijo, tudo de bom. Tchau. Tchau, meu amor.